100 anos podem abrir suas Bíblias. Podem abrir as suas Bíblias em Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20. Hoje nós vamos trabalhar o terceiro mandamento. Nas duas últimas semanas nós vimos os dois primeiros e hoje nós vamos ver o terceiro mandamento. Muito interessante também o que o Senhor nos ensina por meio do terceiro mandamento. Êxodo 20. Hoje nós vamos trabalhar especificamente e somente o versículo 7. Mas, como nós temos feito toda semana, nós vamos ler todos os 10 mandamentos, que não são só 10 versículos, são 17, tá certo? Então, nós vamos ler Êxodo 20, do 1 ao 17. A palavra de Deus diz assim: Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenho outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais no filho, até a terceira e quarta geração, que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra. Mas o 7º dia é sábado dedicado ao Senhor, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Deixa eu orar. Senhor Deus, obrigado por tudo que já foi feito até aqui, especialmente os louvores que os nossos corações falaram as verdades do Senhor cantadas. Obrigado, Senhor Deus, pela igreja, pela comunidade a qual o Senhor nos dá como presente para termos uma família, o meio a qual podemos adorar juntos, ouvir a sua palavra juntos, e especialmente, Senhor Deus, aprendermos a ser praticantes da sua palavra. Hoje, Deus, nós temos um outro mandamento, a qual o Senhor deu ao seu povo de Israel, há tanto tempo atrás, mas nosso desejo maior é que isso se torne prático para nós hoje. Ajude, Senhor Deus, enquanto eu prego a sua palavra, que os corações dos nossos irmãos possam ser terrenos férteis para ouvir sua palavra, absorverem e que principalmente a palavra possa frutificar e tornar prática nas suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje o mandamento que nós vamos ver é exatamente essa frase que nós vemos aí. Não tome o nome do Senhor, o seu Deus, em vão. A gente vai ver depois uma advertência, mas o mandamento é exatamente de não tomar o nome do Senhor em vão. Quando você vai estudar um pouco desses 10 mandamentos, você vai ver que há um debate especificamente voltado para o que é essa palavra tomar o nome do Senhor em vão. Especialmente a palavra tomar, né? O que significa isso? O que quer dizer tomar? Que a palavra tomar traz quais as implicações disso para o povo de Israel naquela época e, obviamente, como isso se torna prática para nós hoje. Nós vamos ver que alguns comentaristas, e uma boa parte deles, geralmente vão tomar essa palavra como se fosse o falar, né? Não falar o nome do Senhor, o seu Deus em vão. E até muitas vezes eu conheci irmãos, e conheço, né? Irmãos que, e até pastores que,
Quando você fala algo tipo, meu Deus, é como se você estivesse tomando o nome do Senhor em vão. Eu não penso que seja bem isso que o texto esteja querendo dizer, e vou tentar mostrar isso por causa do contexto e até mesmo fazendo uma teologia bíblica em cima desse assunto. Vale ressaltar aqui uma nota de rodapé. O pastor Gerald Newman tem um trabalho excelente nesse versículo. Ele fez a dissertação do mestrado dele em cima desse versículo aqui, e inclusive nos passou um material bem resumido dos 10 mandamentos, para mim, o pastor Timóteo, que traz lá umas implicações maravilhosas. Fechando a nota de rodapé, então se depois você tiver interesse, a gente pode passar para você. O que é que nós vamos ver hoje nesse trecho específico? Pegar um versículo desse, quais são as implicações? Então, o que é que nós vamos ver? O que não significa, vou tentar mostrar primeiro, o que não significa tomar o nome do Senhor. O que é que não significa tomar? Depois, o que envolve, ou quais são as implicações de tomar o nome do Senhor. Depois nós vamos ver, na prática, quais são as implicações práticas para tomar o nome do Senhor. E também nós vamos ver a parte negativa. Qual seria a implicação prática daqueles que não tomam o nome do Senhor? Pastor, você está falando em tomar o nome do Senhor. Quando eu explicar para vocês o que significa, vai ficar mais perceptível a ideia. Então, nós vamos ver hoje, não sei se já está aí para vocês, a santidade do nome de Deus, Êxodo 27. E a grande ideia desse texto é: tomar o nome do Senhor é um privilégio e responsabilidade dos seus filhos. Por isso, isso não pode ser feito de forma vã ou de qualquer forma. No final, essa grande ideia vai ficar bem mais perceptível para vocês. Então, como eu falei, qual é a primeira coisa que eu vou tentar mostrar para vocês aqui? Então, o primeiro ponto é: tomar não significa falar. Tomar o nome do Senhor não significa simplesmente você falar o nome do Senhor, ou o nome de Deus. Essas palavras, quando tomada por falar, ela não capta bem a nuance ou a ideia que o texto está trazendo aqui nos 10 mandamentos. Vale lembrar que Deus está querendo, ou como ele mesmo fala, ter um povo, uma propriedade peculiar. Né? Isso vai ficar mais... essa ideia vai ser desenvolvida melhor no decorrer do Antigo Testamento, especialmente aqui quando a gente vê o Pentateuco. Né? Deus está ali tratando um povo para ele pega aquela nação de Israel, muitas vezes eles falham, Deus perdoa, Deus trabalha de novo com eles, e isso é durante toda a história. E a gente vai ver que Pedro, ele fala justamente a mesma coisa que Deus falava para o povo, né? Que eles eram uma propriedade particular. E Deus estava, então, se eles eram uma propriedade particular de Deus, obviamente que Deus estava trabalhando também para ser o único Deus deles. E como nós já vimos nas 2 últimas semanas, esses 10 mandamentos é como se fosse, digamos assim, um resumo da lei. Né? E até Jesus vai falar isso lá em Mateus capítulo 5 e também nos outros evangelhos, quando ele fala aqueles 2 grandes mandamentos: amar o Senhor de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Ele resume a lei nesses 2 mandamentos. E aqui, em Êxodo 20, 1 ao 17, é exatamente o resumo de toda a lei que Moisés vai tratar até Deuteronômio. E se Deus está tratando com esse povo, obviamente que precisava haver uma implicação também de como eles tratavam Deus, né? De como que eles representavam Deus. Então, quando nós olhamos esse trecho aqui de tomar o nome do Senhor seu Deus, eu creio que, por causa do contexto, falar somente não era algo que estava na mente de Deus aqui. Nós precisamos lembrar que o contexto aqui é uma lei inicial, como eu já falei. Deus queria que o seu povo soubesse que eles eram propriedade dele. Agora, isso ele torna como se fosse uma lei. Né? Uma coisa é eu dizer assim: rapaz, eu acho o aborto imoral, digamos, usando o exemplo hoje. Eu acho o aborto imoral, não é contra a vontade de Deus. Outra coisa é quando existe uma lei que torna o aborto crime. No nosso país é desse jeito. Então, tem países que a pessoa vai lá, comete um assassinato de um bebê no ventre, e para ela isso é normal, porque a lei do país dela permite acontecer isso. No Brasil, não. Do mesmo jeito, Deus estava mostrando para o seu povo aqui qual era a vontade dele, e dessa forma, escrita em forma de mandamento. Eles não poderiam, em algum momento, cometer alguma desobediência e dizer: eu não sabia,
porque estava registrado em mandamento. Deus tinha deixado registrado, e aqui era o início, o resumo da lei. No entanto, como já falado, uma boa parte dos autores e comentaristas, eu não vou dizer a maioria, porque eu não estudei a maioria, né, porque é um trecho que é muito comentado, mas uma boa parte, especialmente daqueles que eu estudei, eles têm a ideia de que é falar, de você simplesmente falar o nome do Senhor. Alguns até expandem um pouco a ideia, não somente falar, mas envolve falar. Sempre eles vão falar isso. Aí eu coloquei alguns exemplos, até o que alguns comentaristas falam dos que eu vi. Você vai ver aí, tem um comentário de Êxodo. O autor diz assim: você não tomará o nome do Senhor, é literalmente você, singular, né, falando diretamente com a pessoa, levantará o nome de Yahvé. Levantar um nome significa pronunciar ou pronunciá-lo, e como o nome é o nome do Senhor, seu Deus, pode significar invocar uma divindade, invocando o nome dessa divindade. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que essa palavra, e a gente vai ver mais na frente, ela tem realmente um dos significados dela é levantar ou levar. Isso vai ficar melhor desenvolvido mais na frente. E quando a interpretação do autor aqui é que levantar era quando a pessoa falava o nome de Deus, o nome de uma divindade, tinha esse contexto. Então eles estão defendendo aqui que quando você invocava ou falava o nome de Yahvé, no caso, né, especificamente aquele tetragrama, né, que eram as 4 letrinhas que não podiam pronunciar, eles estavam tomando o nome de Deus em vão. Outro comentarista diz: isso significa que está proibido jurar em nome de Deus, que uma declaração falsa é verdade, ou seja, você dizer que em nome de Deus isso é verdade, jurar em nome de Deus. O mandamento também pode incluir blasfêmias, praguejamentos, juramento irrefletidos ou fazer uma promessa e não cumpri-la. Outro autor diz: o terceiro mandamento diz respeito à forma de adoração, que seja com toda a reverência e seriedade possíveis. Todos os juramentos falsos são proibidos. Mais uma vez, envolve o falar, juramento. E por último, não pronunciarás, ou seja, nos teus lábios, o nome de Jeová ou Yahvé, teu Deus, por fantasioso, ou seja, algo que seja de qualquer forma. É uma proibição contra a irreverência. Aplica-se não apenas à blasfêmia, maldição, injúria, mas também ao uso ocioso e frívolo do nome de Deus. Mais uma vez, a questão de falar. Muito bem, diante disso, eu não estou convencido apenas de que isso seja, como eu já falei, somente falar o nome do Senhor. Observe que há uma ordem, é um imperativo negativo aqui, né? Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Mas também havia uma punição para aqueles que desobedecessem. A gente vê que Deus não vai tomar por inocente aqueles que tomaram no seu nome em vão. Diferente do que você vê em Levítico, capítulo 6, versículos 1 ao 5, se você quiser anotar aí para depois você dar uma olhada, lá em Levítico 6, os versículos 1 ao 5, vai ter um tratamento, né? Qual seria o tratamento para aquelas pessoas que dessem falso testemunho. Como é que elas deveriam lidar com isso, com aqueles que dessem falso testemunho? E lá nessa questão do juramento ou falso testemunho, havia uma possibilidade de perdão. Havia um modo de que eles poderiam chegar diante de Deus, oferecer sacrifícios e ser perdoado. Aqui, parece que há uma questão mais profunda. Deus não coloca nem sequer assim, se eles se arrependerem, eu trouxer sacrifício, mesmo tomando o nome do Senhor, seu Deus em vão, eu vou perdoar. Deus já coloca de forma punitiva, né? Quem tomar o nome do Senhor, seu Deus em vão, Deus não vai ter por inocente. Então, eu creio que se Deus tratou da questão de falso juramento, e se isso fosse só falso juramento mesmo, ele não precisaria ter repetido aqui, e repetido sem uma possibilidade de perdão, como está lá em Levítico 6. Então, por isso que eu penso que não seja só a questão de falso testemunho, só de falar sobre Deus. Mas, dificilmente, se nós olharmos aqui pelo contexto e juntando com Levítico 6, vai ser só a questão de você falar. Então, o que significa? Se não é só falar o nome do Senhor em vão, o que significa tomar o nome do Senhor, seu Deus, em vão? E aí nós vemos agora, então, o segundo ponto. Tomar está ligado a uma questão de testemunho, e a gente vai ver isso.
O verbo tomarás aqui no hebraico é um verbo chamado, que pronuncia nasa. Não é a NASA lá dos Estados Unidos, não, tá? É o verbo mesmo aqui, nasa, que normalmente significa carregar ou suportar, né? Dar o suporte de levar, ou levantar, como nós vimos. É literalmente aqui quando a pessoa leva o nome de Deus. Até o pastor Geraldo fez uma brincadeira, né, comigo. Se você tomou café hoje, eu tomei. Aí disse assim, como é que você levou o café? Aí ele foi me explicar que realmente essa palavra ela significava como é que você toma café. Você leva o café assim e vai tomar? Não é isso. A palavra literalmente significa carregar, ou suportar, ou levantar. Então, o trecho aqui, o que Deus está falando através de Moisés é que aquele povo de Israel, eles não deveriam carregar ou levar o nome de Deus em vão. Duas outras vezes essa expressão vai ser vista no Pentateuco. A primeira delas é em Êxodo 28, 12, quando ele está dando a ordem ali para o sacerdote sobre as vestes sacerdotais. Ele vai mostrar que o sacerdote deveria ter os 12 nomes das tribos de Israel na estola sacerdotal. Ou seja, ele deveria levar, carregar o nome. Era literalmente os 12 nomes na estola sacerdotal e ele levava o nome. Ele não somente falava, né, a mesma palavra, ele não somente falava o nome das 12 tribos, mas tinha escrito uma pedrinha lá com cada uma das 12 tribos que ele levava. Outro trecho que eu gostaria, inclusive, de ler com vocês puderem abrir aí em Números 6. Números 6, nós vamos ler a conhecida bênção arônica. Quando Deus ele fala para Moisés como é que Arão deveria abençoar o povo. Veja um trecho muito conhecido. O trecho diz assim, Números 6, versículos 22 até o 27. Eu vou especificamente olhar o 27, mas vamos pegar o contexto. Números 6, a partir do verso 22. O Senhor disse a Moisés, fale com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. Tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Olha o 27. Assim os sacerdotes porão o nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Essa palavra porão o nome nos filhos de Israel é a mesma palavra que está aqui para tomar o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Naquela cultura, provavelmente as pessoas elas escreviam, talvez na testa, às vezes em alguma parte do corpo, o nome do Deus a qual elas serviam. Era muito comum. A gente vai até ver isso em, por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, que algumas vezes ele vai dizer lá, assim, escreverás, né, na fronte, né, aqueles mandamentos e tudo. Então era algo comum. Então aqui, o que nos parece é que as pessoas tomavam o nome do Senhor no sentido de elas carregarem o nome do Senhor como testemunho. Elas iriam lá, recebiam a bênção do sacerdote, pediam perdão diante de Deus, entravam ali naquela aliança com Deus, mas de certa forma, o que elas faziam era não levar isso a sério. Era como se elas entrassem na aliança com Deus, colocassem o nome de Deus ali na alguma parte do seu corpo, dissessem que serviam ao Deus de Israel, mas as suas vidas diriam totalmente o contrário daquilo que Deus requeria do seu povo. Essa era a ideia de tomar o nome do Senhor. Tomar o nome do Senhor é a ideia de você dizer um servo do Deus de Israel, de Yahvé, e não a sua vida não condizer de acordo com o que ele quer que você viva. Então, o que Deus está dizendo aqui para o seu povo é que não tomem o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Ou não digam que serve a esse Deus e vivam de um modo totalmente contrário ao que ele está dizendo. Essa é a ideia aqui. Mas também, uma coisa que a gente precisa saber é que tomar o nome do Senhor envolve também o falar. Né? Não é, isso não significa só falar, mas também envolve falar. Eu falar de Deus, ou eu não falar de Deus, ou eu desdizer com a minha boca aquilo que eu penso sobre Deus. Né? Eu digo, não, eu sou servo de Deus.
Mas na minha vida, tudo diz o contrário a respeito desse Deus. Envolve também aquilo que eu falo, aquilo que eu não falo. Especificamente o modo como eu vivo, mas também envolve o falar. Então, aquilo que você fala de Deus, aquilo que você não fala de Deus, diz também a respeito de como você toma o nome do Senhor. Isso é interessante. Se tomar o nome do Senhor não significa falar, antes é a responsabilidade de levar o nome do Senhor, isso implica também para nós que é preciso, se você diz que crê no Senhor, se você diz que é um servo do Senhor, é preciso que você fale do Senhor, das verdades de Deus, tanto na sua vida prática, como nas suas próprias palavras também. Nós vamos ver isso um pouco mais na frente também, no desenrolar aqui da mensagem, que vai tornar um pouco mais prático para nós quando isso chega no Novo Testamento. Victor Hamilton, comentando isso aqui, eu achei bem interessante que ele captou aqui a ideia do trecho. Êxodo 27 pode estar dizendo: honra o meu nome na maneira como você vive e no teu modo de falar, ou dissocia-te do meu nome. Creio que essa pequena frase, ele captou muito bem aquela ideia do trecho, que ele está dizendo: a maneira como você vive e também no como você fala, você honra a Deus. Mas Deus também vai dizer assim, olha, se você não quer viver desse jeito, você pode dissociar do meu nome. Esse mandamento aqui é um mandamento muito sério que Deus está falando para o povo. Obviamente que os dois primeiros mandamentos, né, de você não ter outros deuses, de você não fazer outros deuses, não adorar, é mandamento sério, mas esse aqui, de forma bem prática, é uma forma que vai envolver toda a sua vida. É 24 horas por dia. De você dizer servo do Deus Altíssimo, servo de Yahvé, nesse caso aqui, no Antigo Testamento, e a sua vida não condizer em nada com aquilo que ele diz ser verdade. Portanto, tomar o nome do Senhor significa que o povo de Israel tinha a responsabilidade de ser aquele que levava o nome do Senhor como seu representante. E eles não poderiam falhar nessa tarefa. Deus várias vezes vai trazer advertências para eles. Se vocês não fizerem isso, vai acontecer isso. No entanto, se vocês fizerem isso, vai acontecer isso. Deus sempre estava trazendo as advertências para as bênçãos e para as maldições. É por isso que esse mandamento ele é um mandamento sério. E aí ele vai dizer, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Tomar em vão aqui mostra exatamente a seriedade de como os filhos de Deus, ao não tomarem o nome de Deus e vivendo em hipocrisia, Deus iria tratar com seriedade com eles. Porque eles estavam dizendo assim, a gente é servo de Deus, mas a sua vida não condizia com aquilo que Deus queria deles. Eles estavam simplesmente tomando o nome em vão. Era aquela coisa assim, é qualquer coisa na minha vida como é qualquer outra tarefa. O nome de Deus na minha vida é como eu escovo os dentes de manhã. Não tem diferença nenhuma. Todo dia eu faço a mesma coisa, todo dia é isso aí que acontece. Então, Deus não traz nenhuma implicação para a minha vida prática. Era isso que Deus estava dizendo. Se você toma o nome do Senhor e isso não tem implicação prática nenhuma para a sua vida, você está tomando o nome do Senhor em vão. Você está levando o nome do Senhor em vão. Essa advertência que Deus traz para o seu povo. Mas Deus também vai trazer essas advertências para nós em alguns trechos do Novo Testamento. Eu vou destacar 2 trechos aqui, porque se realmente eu fosse trazer todos os outros, ia ficar muito longo. Se depois você tiver interesse, pode falar comigo que eu mando para você outros trechos para você ver melhor esse desenvolver de tomar, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento também. Mas 2 trechos que eu achei muito interessante, para a gente dar uma refletida neles, é o trecho de 1 Pedro. 1 Pedro 4,16. E eu acho que a NVT, ela captou melhor a tradução do trecho aqui. Ele diz assim, quando Pedro está encorajando aqueles irmãos a sofrer, Pedro está encorajando aqueles irmãos a viverem ali na dispersão, né, longe da igreja, fugindo de toda aquela perseguição no início da igreja, Pedro está dizendo para eles que aquele sofrimento vai aumentar, mas que eles deveriam, de certa forma, se alegrar. E ele diz o porquê que eles deveriam se alegrar. 1 Pedro 4, o versículo 16, ele diz assim,
Mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome. E a ideia é, louvem a Deus por vocês levarem esse nome. Se nós sofremos por causa de Cristo, se esse mundo traz sofrimento a nós como filhos de Deus, seja alguns que sofrem mais, alguns que sofrem menos, nós deveríamos nos alegrar só pelo fato de levarmos o nome de Cristo, é o que Pedro está dizendo. Isso é uma responsabilidade muito grande. Você não está carregando o nome de qualquer um, você está carregando o nome de Cristo. Você está levando o nome de Cristo. É por isso que a cosmovisão cristã, ela traz uma diferença que muda toda a visão desse mundo. Porque as pessoas, quando elas sofrem nesse mundo, o que acontece? Ela acha logo que tem alguma coisa errada com ela. A pessoa, muitas vezes, que sofre em muitas igrejas neopentecostais, vai dizer, irmão, é porque você não está dizimando, é porque você não está fazendo oração da meia-noite, né, como o Eliade falou aqui na EBD. É porque você não está fazendo isso e aquilo outro. E a perspectiva cristã, especialmente do Novo Testamento, é que nós sofremos, apesar de sermos cristãos, sofremos, e isso não quer dizer que nós estamos errados em alguma coisa. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Pedro ainda estreita mais isso aqui. Mesmo que vocês sofram nesse mundo, vocês deveriam se alegrar só pelo fato de carregarem o nome de Cristo. Cristão, né? Que estavam sendo chamados de cristãos. Então, só em eu ser filho de Deus, ter sido tornado filho de Deus e carregar o nome de Cristo, isso deveria fazer toda a diferença na minha vida. Ninguém vai ter essa perspectiva no mundo. Ninguém. Só a perspectiva bíblica. Todas as outras religiões vão colocar a culpa no homem ou a solução no homem. Culpa ou solução no homem. A Bíblia mostra a soberania de Deus. E a Bíblia mostra que a solução é Deus. E nós, como seus filhos, temos o privilégio de carregar, ser aqueles que são os condutores de levar o nome de Cristo. O outro trecho também, bem conhecido, é o texto de Atos 1:8. Quando Jesus está ali nos seus últimos momentos com os seus discípulos, Jesus ele vai ser assunto aos céus e ele diz, né, que vai mandar o Espírito Santo. E aí no versículo 8 ele diz, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A nossa responsabilidade, nós temos a responsabilidade de levar adiante a verdade do Evangelho. Testemunha é literalmente uma pessoa que atesta a veracidade de um fato. Nós cremos que a palavra de Deus é a verdade e a única verdade. Essa palavra tem sido verdade em nossas vidas. A graça de Deus nos alcançou, o poder de Cristo nos transformou, o Espírito Santo nos capacita dia após dia a obedecer a Deus. E nós cremos que é verdade e por isso nós levamos à frente. Nós somos testemunhas, nós falamos do que vemos e do que ouvimos, como vai dizer os apóstolos. Nós temos uma responsabilidade de levarmos adiante a verdade de Deus, a veracidade da palavra de Deus. Então nós vemos aqui que primeira coisa, que tomar o nome do Senhor, tomar, não significa somente falar, tomar está ligado ao nosso testemunho, ou à nossa vida enquanto vivemos aqui. Mas aí também nós temos um alerta, como nós vimos, um alerta prático. Se tomar o nome do Senhor significa ter uma responsabilidade de levar o nome do Senhor adiante, não só uma responsabilidade, mas também um privilégio. Deus nos chamou como suas testemunhas, como seus filhos, para levar adiante o seu nome. Isso é um privilégio. É uma responsabilidade enorme. É uma bênção grande. Mas também nós temos que ter em mente que não tomar está ligado a juízo. Deus ele vai trazer uma advertência logo depois. Não tome o nome do Senhor, o seu Deus, em vão. Por quê? O Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Há uma responsabilidade que impera sobre todo aquele que leva o nome do Senhor. Deus está falando algo muito sério para o seu povo.
Serve de alerta também para nós hoje isso aqui. Nós não podemos achar que Deus vai ter por inocente aqueles que se dizem seus filhos ou seus servos, mas que vivem vida, na maior parte do tempo, como se Deus não existisse. Existem pessoas que se dizem cristãos, se dizem filhos de Deus, mas quando nós olhamos a sua vida prática, é como se Deus não existisse. Essa é uma concepção errada de quem Deus é. Essa é uma concepção errada de quem Deus é. Porque se você compreende quem Deus é, e você não vive como Ele quer, você está desobedecendo. E Deus, Ele está dizendo aqui, o trecho que nós estamos vendo, é que Ele não vai ter por inocente aqueles que tomam seu nome em vão. Nós não podemos achar que Deus é um Deus, aquele Deus legalzinho, né, bonitinho. Como um certo cantor uma vez cantou algo de Deus, certamente não é o Deus da Bíblia, que ele dizia, quando Deus te desenhou, ele estava namorando, né? Como se Deus fosse esse Deus legalzinho, esse Deus paz e amor. Deus, ele é um Deus amoroso, certamente, na sua palavra. E é tanto que ele está dizendo para o povo de Israel, ele começa dando um alerta. Não tomem ou não levem o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Mas Deus também, ele traz uma palavra de advertência. Ele está chamando, ô pessoal, olha aqui para mim, é como ele estivesse dizendo assim, está vendo esse objeto que vocês têm aqui? Isso é uma responsabilidade de vocês protegerem. E essa responsabilidade é nada mais, nada menos do que o nome de Deus. Mas preste atenção, se vocês não fizerem, eu não vou ter por inocente nenhum que não levar o nome de Deus em vão. O povo de Israel, o povo hebreu, os judeus, eles captavam muito bem a ideia, né, de não falar, até mesmo pronunciar o nome de Deus. Talvez era um zelo assim que para nós deveria até ser imitado, né, de nós não termos de fazer e falar o nome de Deus, ou qualquer coisa a gente falar, meu Deus, ou algo do tipo para um momento de raiva. Pode ser uma aplicação prática. Eles tinham essa seriedade. Mas, acima de tudo, Deus requeria que isso fosse prático. E quando isso não fosse prático, Deus estava alertando eles. Isso vai ser punido. E essa afirmação de Deus não vai ter por inocente aqueles que fizerem isso é algo muito sério. Porque nós vemos no sentido de expiação que Deus faz o contrário, né? No sentido da expiação, o que Deus faz? Ele assume o lugar do culpado. E ele torna aquele que é culpado justo. Ele não vai punir aquele que ele teve por inocente. Mas, ao mesmo tempo, quando Deus diz que não vai ter por inocente aqueles que não o obedeceram nesse caso, é algo muito sério. Deus é o justo juiz. E ele está chamando a atenção aqui, olha, não tomem o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Não façam com que as pessoas olhem e vejam que vocês estão, de certa forma, na prática, blasfemando o nome do Senhor. Porque Ele vai punir esses que vivem dessa forma. E aí nós vemos que há a possibilidade, claro, de ter filhos de Deus que desobedecem e em algum momento Deus tratará com cada um deles. Há a possibilidade de nós, como filhos de Deus, desobedecermos. Nós somos pecadores. E Deus vai tratar com cada um em algum momento. Responsabilidade que Deus dá. Há alguma possibilidade também de filhos de Deus em algum momento se afastar da comunhão dos santos e viverem em modo de desobediência e até mesmo morrerem em consequência de sua desobediência. Há essa possibilidade. Mas também há a possibilidade de muitos se acharem filhos de Deus sem nunca terem nascido de novo. E eu penso que essa é mais a possibilidade que Deus está trazendo aqui nesse trecho. Muitos daqueles, inclusive israelitas mesmo, israelita não significava ser salvo não naquela época. Deus escolheu o povo de Israel, mas ele não queria dizer que todo mundo ali ia ser salvo. E a gente vai ver exemplos disso, de pessoas que sofreram o juízo de Deus sendo israelitas. No entanto, o que Deus está dizendo aqui é que aqueles que tomavam lá e diziam, nós somos filhos de Yahvé. Nós vimos hoje na EBD, inclusive, né? Pessoas que pareciam ser, alguns momentos, filhos de Deus, mas eram mais religiosos. E ele está dizendo,
Que aqueles que tomam lá o nome do Senhor andam de forma religiosa, mas que a sua vida não condiz nada com aquilo que Deus requer. Muitos que se acham filhos de Deus. E aí, usando agora uma linguagem bem neotestamentária, e não nasceram de novo. Pode ter, inclusive aqui no nosso meio, pessoas que acham que são salvos, vivem suas vidas para si mesmos e que não nasceram de novo. Pode acontecer. E eu preciso alertá-los disso. Deus não vai ter por inocente quem está vivendo dessa forma. Levar o nome de Deus, hoje, no nosso contexto do Novo Testamento, nós levamos o nome de Deus como filhos, quando recebemos o batismo no Espírito Santo, na nossa conversão. Nós somos habitados pelo Espírito. Então é você ser habitado pelo Espírito e você viver uma vida de qualquer forma. Se você está fazendo isso e você tem convicção de que você é um filho de Deus, você está tomando o nome do Senhor em vão. Mas ao mesmo tempo, se você acha um religioso, você está tomando o nome do Senhor em vão, achando que é salvo, Deus está lhe chamando ao arrependimento. Jesus também, em Mateus capítulo 5, os versículos 13 ao 16, é um trecho tão conhecido, que parece ser tão... Parece não, é tão maravilhoso para nós, mas ali envolve uma advertência também. Mateus 5, versículos 13 ao 16, quando ele vai falar do sal da terra e luz do mundo, Jesus traz advertências lá nesse trecho. Ele diz, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sitiada no alto de um monte. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês, que está nos céus. O que Jesus está dizendo aqui é que vocês têm uma função nesse mundo, é de ser sal da terra e luz do mundo. Quando vocês não fazem isso, olha a advertência de Jesus. Para que serve um sal que ele não salga? Ser lançado fora e pisado pelos homens. Jesus está trazendo um alerta aqui, que há a possibilidade de nós vivermos uma vida infrutífera, levando o nome do Senhor, seu Deus, em vão, nosso Deus em vão, desobedecendo, sendo infrutíferos, fazendo parte da igreja, não produzindo nada, ou achando até mesmo que você é salvo sem ser. Esse é o alerta de Jesus aqui. O trecho é maravilhoso, nós usamos para evangelismo, mas esse trecho ele traz um alerta muito pesado para nós. É tanto que Jesus ele termina dizendo, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está no céu. O foco não está em você, o foco está em você levar quem? O Pai de vocês que está no céu. Olha a responsabilidade que nós temos de carregar o nome de Deus e levar os perdidos a adorar a Deus por causa de nós. Isso é muito sério, irmãos. A gente muitas vezes passa em cima desse trecho e a gente não percebe isso. Mas de nós, como filhos de Deus, habitados pelo Espírito, e andarmos em lugares que muitas vezes as pessoas acham que nós somos tudo, menos crentes, isso é seríssimo. E por isso o alerta, não tomar o nome do Senhor do jeito que se deve, envolve juízo. Deus não vai ter por inocente aqueles que levam o seu nome em vão. O Senhor é gracioso e Ele está chamando ao arrependimento. Ao mesmo tempo, expondo a maravilhosa responsabilidade que temos. Se você tem testemunhado de Deus, que bênção grande. Você entender que é um filho de Deus, carrega o nome de Deus e dando testemunho lá fora. Que maravilha isso. Mas Deus também traz esse alerta para aqueles que estão vivendo em desobediência a Ele ou até mesmo que não são salvos. Pense no tamanho da responsabilidade aqui, em conclusão. Pense no tamanho da responsabilidade de um filho de Deus.
ele carrega nada mais, nada menos do que o nome de Deus. No Antigo Testamento, como nós vimos, ele tinha aquela prática, né, de colocar o nome de Deus talvez na testa, ou numa parte do braço, ou, enfim, eles levavam o nome de Deus. Hoje, as pessoas deveriam olhar para os filhos de Deus e elas identificar automaticamente, esse cara é diferente, essa menina é diferente. Eles deveriam olhar para os filhos de Deus e ver que você, de alguma forma, é diferente do mundo. Se isso não tem acontecido, irmãos, nós precisamos trazer uma reflexão ao nosso coração, ver onde nós estamos falhando, nos arrependermos e urgentemente alertarmos para essa responsabilidade que temos de carregar o nome do Senhor. Você é uma testemunha de Deus nesse mundo. E se você é uma testemunha de Deus nesse mundo, você não pode fazer isso de qualquer forma. Imagina você ser uma testemunha e você chegar diante do juiz e você começar a dizer nada com nada. O que vai acontecer? O juiz vai mandar você para a cadeia. Você está sendo a falsa testemunha. Se um juiz terreno faz isso, Deus, o justo juiz, ele também não vai ter por inocente aqueles que fazem de qualquer maneira. Então, duas aplicações para vocês guardarem no coração. A primeira, a sua compreensão da responsabilidade leva você à obediência. Quando você compreende o tamanho da responsabilidade que tem de levar o nome do Senhor, você vai obedecer a Ele. Pensa nisso, irmãos. Eu não sei, enquanto eu estava estudando esse trecho, isso foi muito pesado no meu coração, de eu lembrar, talvez eu sabia disso, mas de lembrar que eu tenho uma responsabilidade, não é porque eu sou pastor, é porque eu sou crente, sou filho de Deus, de levar, de carregar o nome de Deus. Pense no tamanho dessa responsabilidade, de você como filho, de você como esposo, esposa, pais, de você levar o nome de Deus para aqueles que te rodeiam, seja para a sua esposa, seja para os seus filhos, seja para o seu esposo, para os seus vizinhos, ou você que não tem os pais que são crentes, para os seus pais. Você tem essa responsabilidade. Quando você compreende isso, você vai ser automaticamente contrito a obedecer a Deus. Se você é um filho de Deus, não tem como você pensar nessa responsabilidade e o seu coração não ser quebrantado em você buscar obedecer. Não é possível obedecer a qualquer que seja a situação quando nós não levamos algo a sério. Do mesmo modo, é impossível você obedecer a Deus se você não leva Deus a sério. Ele vai ser só mais um, qualquer coisa na sua vida. Quando nós pensamos na compreensão, ou quando nós temos a compreensão da responsabilidade, isso vai nos levar à obediência. Talvez você esteja vivendo uma vida de desobediência justamente porque você não compreendeu o tamanho da sua responsabilidade, ou o peso dessa responsabilidade. E esse é o primeiro encorajamento para você. Se você está vivendo em desobediência, pensa no tamanho da responsabilidade que você tem de levar o nome do Senhor. Se volte urgentemente à obediência. E ao mesmo tempo, se você está tomando o nome do Senhor em vão, se arrependa. Seja você que já colocou a sua confiança em Cristo ou não, arrependa-se, volte para o Senhor. Se você ainda não colocou sua confiança no Senhor, você nem está levando o nome do Senhor em vão. Você não tomou o nome dele, né? Não colocou a sua confiança nele. Mas o meu encorajamento para você é que você veja o privilégio e a bênção de levar o nome do Deus Criador. E ele lhe dá o privilégio de você, como filho dele, levar o nome dele. Reflita sobre isso, se você não é salvo. Se dobre diante dele. Ele faz isso de uma forma graciosa e amorosa, te dando o privilégio de ter seus pecados perdoados, de transformar a sua vida e, de quebra, ser uma testemunha dele nesse mundo. E se você é um salvo que está vivendo em desobediência, a graça de Deus está estendida também a você. Se arrependa, quebrante seu coração diante dele. Lembra dos alertas que ele fez para o povo de Israel, mas também os alertas que ele fez para os seus filhos, né? Quando ele coloca lá, e nós vimos também na EBD, o seu coração aberto, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, e eu vos aliviarei.
Jesus estava falando ali para os seus discípulos e também para aqueles que não eram seus discípulos ainda, mas esse coração quebrantado de Jesus para os seus discípulos. Se você está vivendo em desobediência, se volte para o Senhor hoje. Quebrante o seu coração, se arrependam, compreenda a responsabilidade e vivam uma vida que glorifique ao Senhor nesse mundo. Pense, tomar o nome do Senhor é um privilégio e uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo é um alerta gigantesco para que não façamos isso de qualquer forma. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela sua palavra. Pedimos que o Senhor possa trazer a seriedade dessa ordenança ao nosso coração. Não vivermos, Senhor Deus, carregando o seu nome de qualquer forma. Ajude-nos a pensar, refletir sobre essa responsabilidade. Aqueles que ainda não te conhecem, que o Senhor possa quebrantar os seus corações por meio do Espírito. E eles possam se dobrar diante do Senhor. Possam ser, Senhor Deus, pessoas que levem também o seu nome a outros. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Traga arrependimento, Senhor Deus, àqueles que estão vivendo em desobediência. Encoraje aqueles que estão obedecendo. Ajude, Senhor Deus, a nós sempre refletirmos nesse privilégio de carregarmos o nome do Senhor. E sempre fazermos tudo de forma que o Senhor seja visível em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.